Igreja, abramos agora a palavra do Senhor no livro do profeta Malaquias, capítulo 3. Como é sabido da igreja, nós demos uma pausa nas exposições sequenciadas dos 4 livros ordinários e nos voltamos nesse intervalo para um profeta menor, dessa feita o livro do profeta Malaquias. Nós então continuaremos de onde nós paramos no último culto público, o versículo 6. Nós leremos, irmãos, apenas o versículo 6 e a exposição será apenas desse versículo. Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, esse é o teu culto, Senhor. Essas são as tuas ordenanças. E essa é a tua palavra que será exposta agora. E nós somos o teu povo que a ouviremos, Senhor. Por isso nós clamamos, ensina-nos, Senhor. Como os leãozinhos esperam de ti o alimento, como os passarinhos esperam das suas mães o alimento, como o bebê recém-nascido espera o leite da sua mãe, assim nós esperamos receber de ti, Senhor, o leite espiritual puro, a tua palavra, para o nosso crescimento. Que teu Espírito, Senhor, nos alimente. Que teu Espírito nos ilumine o entendimento enquanto nós ouvimos a tua palavra, Senhor. Que ele opere em nossos afetos, que ele nos dê a fé necessária, Senhor. Nos dê o coração atento e desejoso de vivermos para ti, Senhor. Opera, Senhor, na tua igreja, quando a tua palavra está sendo pregada. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos caminhado pelo livro do profeta Malaquias e temos visto que o Senhor tem reprovado esse povo. O tema principal, sem dúvida, é o desprezo desse povo para com o Senhor. E a primeira manifestação desse desprezo, o Senhor nos mostrou, envolve o culto. Não só a primeira, mas isso tem permeado todo o livro do profeta Malaquias. Esse povo tem me desprezado, tem desprezado o meu culto. E o Senhor foi mostrando isso também por meio do ministério da palavra, por assim dizer, sobre a antiga aliança, os sacerdotes. E o Senhor mostrou isso com relação à quebra do pacto, e o Senhor mostrou isso com relação à quebra do pacto marital. E então, irmãos, o Senhor confrontou o povo no último momento que nós vimos na exposição passada, em razão da sua manutenção de uma crença errada acerca de Deus. Eles estavam sustentando, eles estavam mantendo uma crença errada sobre o Senhor, alegando que ele era injusto, alegando que ele era leniente no cumprimento da sua justiça. E aí a resposta do Senhor, nós vimos, a resposta do Senhor não foi simplesmente, eu não sou injusto, foi, eu vou enviar o meu Cristo. Indiretamente, ele diz, e aí vocês vão ver que eu não sou injusto. E então, irmãos, nós chegamos nesse versículo, o versículo 6, ele fica exatamente entre essa afirmação do juízo que o Messias traria, como a manifestação da justiça do Senhor, e uma outra repreensão que vem em seguida, a partir do versículo 7, né? É uma repreensão conhecida por parte da igreja evangélica, porque ela fala sobre os dízimos. Então, aqui está o versículo 6, nessa virada, nesse ponto de virada. E ele começa, irmãos, exatamente assim. Porque eu, o Senhor. Então, ele começa com porquê. Com porquê. Esse porquê aqui, irmãos, ele pode ser uma reafirmação do que foi falado agora há pouco, sobre a obra do Messias que viria, uma obra de salvação e de juízo, uma obra de restauração e de condenação. Então ele pode estar fazendo referência, fundamentando, dando base para isso, ou um porquê em preparação para o que ele vai falar. Penso eu, irmãos, que apropriadamente essa é uma reafirmação, é uma fundamentação mais forte do que ele acabou de falar. Como quem diz assim, né, um desfecho enfático do que ele falou. Como quem diz assim, não julguem que eu sou injusto. Sabe por que eu não sou injusto? Porque eu não mudo. E essas duas obras que eu acabo de falar sobre o Messias, a salvação e o juízo, elas só são possíveis porque eu não mudo. É porque eu não mudo que vocês não são fulminados agora.
É porque eu sou fiel ao meu pacto que vocês não são destruídos agora. Então veja, irmãos, Deus é um justo vingador contra aqueles que se rebelam contra Ele. Ele é um generoso recompensador daqueles que o buscam diligentemente. Para essas duas perguntas, a resposta é sim. E a base para essas duas respostas é porque Ele é imutável. Porque Ele é imutável, Ele pode falar, no último dia todos os homens prestarão contas das suas obras. Porque Ele é imutável, Ele pode falar, no último dia eu recompensarei todo aquele que me buscou com fé. Porque Ele é imutável, irmãos. Embora, queridos, Ele tenha feito a sua sentença contra o pecado, contra as obras iníquas, e mesmo que a sentença não seja executada imediatamente, ainda assim, porque eu não mudo, nós podemos ter a certeza de que ela será executada. Ele é o Senhor, irmãos, e Ele não muda. Ele é tão inimigo do pecado hoje quanto Ele foi lá atrás, quando Ele expulsou Adão e Eva do jardim. Ele é tão inimigo do pecado hoje quanto Ele foi lá no Monte da Caveira, no Gólgota, derramando a sua ira sobre Cristo. E Ele vai continuar tão inimigo do pecado quanto Ele foi nessas ocasiões no último dia. E da mesma forma, irmãos, Ele vai continuar tão gracioso como Ele foi no Éden, quando ao invés de simplesmente expulsá-los, Ele os expulsou com uma promessa: eu vou trazer um que vai resolver o que vocês fizeram. Ele continua tão gracioso naquele dia em que Ele derramou a sua ira sobre Cristo, quanto hoje, comunicando os benefícios da obra desse Cristo a homens que não merecem. Ele continuará tão gracioso como Ele foi nessas duas situações, quando no último dia Ele disser: vinde, benditos do meu Pai, entrai para o meu reino. Vinde, porque vocês estão em mim. Assim, irmãos, hoje, nesse texto, nós meditaremos no ensino que o Senhor quer que nós aprendamos nesse pequeno versículo, mas tão importante a doutrina nos é ensinada aqui, irmãos. Ele nos ensina isso aqui: a sua obra e a sua misericórdia estão construídas sobre o seu ser imutável. Por isso, nós podemos sempre descansar nele. Eu vou repetir, irmãos. O Senhor está nos ensinando aqui, irmãos, nesse texto, que a sua obra e a sua misericórdia, elas estão construídas sobre o seu ser imutável. Por isso, podemos sempre descansar nele. O Senhor, irmãos, Ele fala explicitamente. Veja, por favor, novamente, versículo 6, Malaquias 3:6. Ele diz: porque eu, o Senhor, não mudo. Irmãos, essa afirmação curta, né, tão breve, ela é cheia de significado, queridos. Ela nos revela uma verdade muito profunda do ser de Deus. E ela faz referência àquilo que ficou conhecido como imutabilidade, isto é, o fato de Deus não sofrer mudança ou não poder, por assim dizer, mudar. Ele não está sujeito, irmãos, a mudanças. E esse é um atributo, irmãos, muito essencial, nós poderíamos falar. Ele é tão essencial, por exemplo, no catecismo, o breve catecismo de Westminster, na pergunta 4, quando ele vai se referir a o que é Deus, tratando da sua essência divina, tratando dos seus atributos. E veja, o breve catecismo, ele é breve, então ele tem de resumir o máximo as respostas. E dentre todos os atributos que poderiam ser pontuados e colocados para se referir ao ser de Deus, dentre toda aquela lista que a gente tem lá na Confissão de Fé de Westminster, ou até mesmo no Catecismo Maior, o breve catecismo responde: Deus é Espírito, eterno, santo, e eterno, infinito e imutável. Ele coloca lá, ele é imutável. A Escritura, irmãos, falam dessa verdade recorrentemente. Venham comigo, por favor, para Tiago. Venha, por favor, Tiago. E veja que interessante, irmãos. Se anteriormente
O Senhor repreendeu o povo de Israel porque estava acusando ele de injustiça, de que estavam adulterando um dos seus atributos, estavam blasfemando contra ele porque não estavam crendo da forma correta, segundo o que ele realmente é. Agora ele vem como um pai, pega na mão desses rebeldes e fala assim: é assim que vocês têm que crer em mim. Eu sou isso. E é isso que Deus está fazendo conosco, irmãos, nos ensinando acerca do seu ser. Tiago 1,17, ele diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Venha comigo para o Salmo 90, por favor. Salmo 90, versículo 2. Veja a linguagem agora do Salmo, né? De uma forma muito clara, né? Por uma linguagem discursiva. Tiago fala: em Deus não há mudança, não há sombra de variação, não há variação na sombra de mudança. A linguagem do Salmo é: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Na eternidade passada, por assim dizer, a eternidade futura, por assim dizer, ele é Deus. Ele não muda. Números, por favor, Números 23, mais esse texto. Números 23, versículo 19. Embora saindo da boca de um falso profeta, foi o Senhor que o fez falar isso, dizendo: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará, ou tendo falado, não o cumprirá. Percebe, irmãos, esse atributo de Deus, do seu ser, ele é revelado constantemente na Escritura. Ele é fundamental para nós compreendermos a obra do Senhor e a sua misericórdia. A mudança aqui, irmãos, ela implica imperfeição. Por quê, irmãos? Porque só imperfeitos precisam mudar. Só imperfeitos realmente mudam. O que é perfeito não precisa de mudança. O que é perfeito não pode deixar de ser perfeito, o que é perfeito não pode ser mais perfeito. É perfeito. Quer para melhor, quer para pior, o imperfeito ele muda, mas o perfeito não. A perfeição divina, irmãos, ela implica imutabilidade divina. Enquanto a imutabilidade, irmãos, é algo do próprio Deus, apenas Ele é assim, irmãos, por natureza imutável, nós, diferentemente, estamos sob mudança constante. Constante crescimento, constante aprendizado, constantes erros. Uma das coisas mais belas que nós nos alegramos no meio da igreja é quando o Senhor abençoa uma família com um filho, né? E aquilo ali já mostra o que nós somos. O quão rapidamente um ser gerado no ventre de uma mulher, a cada minuto, a cada hora, ele está crescendo, se desenvolvendo. Ele sai do ventre da sua mãe e está crescendo, desenvolvendo. É uma explosão de variação, é uma explosão de mudança na vida de uma criança. Isso continua assim por toda a nossa existência, irmãos. Quer seja o nosso corpo, quer seja a nossa alma, quer seja as nossas faculdades, tudo em constante mudança. Nós não éramos, irmãos, e passamos a ser. Nós estamos todo instante vindo a ser, todo instante mudando. E nisso, irmãos, surgem duas questões aqui rapidamente. Tanto os textos que mencionam, por exemplo, que Deus se arrependeu, quanto a encarnação de Cristo, né? Porque o Senhor está falando aqui explicitamente em Malaquias: eu não mudo. E essa é a base do seu ser, essa é a base da sua obra, da sua misericórdia. Aí nós deparamos com duas coisas na Escritura: os textos que falam que Deus se arrepende e a própria encarnação de Cristo. Veja comigo, por favor, essa primeira questão. De vários textos que poderiam ser mencionados, né? Gênesis 6:4, Jonas 3:10, Êxodo 32:14, 1 Samuel 15:35, 1 Crônicas 21:15, Amós 7:3-6. Veja, muitos são os textos que fazem essa expressão: e o Senhor se arrependeu. Mas vamos ver apenas dois.
Gênesis 6:4, porque ambos representam os dois pontos do significado dessa expressão. Perdão, Gênesis 6:6. 5 e 6, vamos ler o 5 e 6. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Agora venha para Jonas, por favor, livro do profeta Jonas, capítulo 3, versículo 10. Jonas 3, versículo 10. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez, né? Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Então, irmãos, essa é uma situação que está posta, né? Alguém pode questionar, mas Deus não muda? Como é que fala que ele se arrependeu? E aí vem um princípio hermenêutico claro aqui, irmãos, para nós. Primeiro, os textos anteriores que foram lidos, eles são claros, não há nenhuma dúvida de que a seguinte verdade deve ser estabelecida: Deus não muda, ele é imutável. E como a palavra, irmãos, ela não se contradiz, eu não posso pressupor, então, que o outro texto está falando que há uma mudança nele. E aí vem uma outra questão, irmãos. As Escrituras, elas são a revelação do Deus incognoscível, do Deus que é incompreensível, do Deus que não pode ser abarcado por nossa compreensão humana. Ele é incompreensível a nós, irmãos. Então, qual é a aplicação disso? Ele se comunica na nossa linguagem. Ele se comunica da forma que nós podemos entender da melhor forma possível o que ele é, sem violar o seu ser. Assim, irmãos, quando se fala do arrependimento de Deus, não se está afirmando que ele muda, ou que ele mudou de ideia. Deus usa, irmãos, uma linguagem mais próxima aos nossos afetos, a fim de que nós entendamos a profundidade de duas coisas. No caso de Gênesis 6, a profundidade da sua reprovação. No caso de Jonas, a profundidade da sua misericórdia. Essa linguagem, irmãos, não é para dizer assim, Deus muda como nós mudamos. Porque o que é arrependimento? E talvez um dos sentimentos mais ruins do ser humano é o arrependimento. Quando você faz algo errado, que você viu as consequências. Quando eu falo no sentido ruim, é o pesar no coração. Nosso coração pesa. Eu gostaria de não ter feito aquilo. Se eu pudesse ter voltado atrás, eu não faria aquilo. E é pesado falar isso. Então, quando Deus fala, eu me arrependi de ter feito homem. Não é que se eu pudesse ter voltado lá atrás, eu não teria feito homem. Mas veja ao ponto que eles chegaram. Eu tenho um desgosto do que eles se tornaram. Eu tenho um desgosto do que eles se tornaram. E a mesma coisa, irmãos, em Jonas. E aí vem a questão dos decretos de Deus e os meios para a execução dos seus decretos, a providência, entra tudo isso aqui. Mas sem dúvida, quando ele fala assim, eu me arrependi do juízo que eu anunciei, como quem diz, veja a profundidade da minha misericórdia. Eu estou estendendo a vocês a minha misericórdia. Quando eu poderia manter o juízo, eu suspendo ele. E assim, irmãos, quando nós nos deparamos com a encarnação de Cristo, vemos aquele que é imutável, de eternidade a eternidade. Cristo é Deus, se tornando ou assumindo a natureza mutável, que está sempre em mudança e em desenvolvimento, sem deixar de ser imutável. E esse que é o mistério da encarnação de Cristo, irmãos. É isso que é o mistério do Evangelho que foi revelado na plenitude dos tempos, Paulo fala. O Deus que é imutável, o Deus que não tem sombra de variação, que de eternidade a eternidade é Deus, se tornou carne. É basicamente essa dinâmica de João capítulo 1, irmãos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele não deixou de ser. E o Verbo se tornou, se fez carne.
Esse é o mistério da encarnação de Cristo, irmãos, que as heresias, as seitas e os apóstatas, eles desprezam. É por essa razão, irmãos, que o apóstolo Paulo diz que para os gregos é loucura o evangelho. Por que é loucura? Porque uma razão carnal que não se submete à revelação não crê, não abraça e não compreende como que o imutável abraça o mutável sem deixar de ser imutável. Sem deixar de haver, sem haver contradição, irmãos. Uma das formas, irmãos, de se resumir, por exemplo, a história da filosofia e das heresias é exatamente o debate desses dois pontos. Particulares e universais, mudança e permanência, todo pensamento ímpio, irmãos, ele é resumido nessa cabo de guerra. Toda heresia, quando você vai ver no fundo, é um desejo, uma tentação, um esforço de subjugar a revelação a um uso carnal da razão. Deus está falando, é porque eu não mudo que vocês não são destruídos. E aí Cristo assume a natureza mutável, mantendo-se imutável para mostrar, é por causa disso que vocês não são fulminados. Por isso, irmãos, em Cristo, de forma misteriosa, nós contemplamos essas duas coisas juntas, sem se misturar, sem se anular. Ele não deixou de ser imutável em sua natureza divina quando assumiu a natureza humana mutável. Em Cristo, irmãos, nós vemos o que é a realidade que subsiste em Deus, sempre em mudança, mas sempre existindo em Deus. É por isso, irmãos, por favor, venha comigo para o Hebreus capítulo 13. É por causa disso que o autor dos Hebreus pode falar o que ele falou. Hebreus 13, versículo 8. Hebreus 13, 8. Ele pode encher a boca, por assim dizer, e falar: Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Isso não é uma contradição, irmãos. O nome disso é a glória infinita do nosso mediador. Nós só somos redimidos, nós só somos salvos, ou na linguagem de Malaquias, nós só não somos destruídos, porque Deus fez essa coisa maravilhosa, incompreensível pela nossa razão carnal, o imutável sendo unido ao que muda, e podendo ser falado, aquele que tem em si essas duas coisas é o mesmo, ontem, hoje e o será para sempre. E foi aquele que nasceu do ventre de uma mulher, sugou o leite dos seios de uma criatura sua, cresceu, aprendeu, desenvolveu, é o mesmo. A nossa fé e a nossa razão, irmãos, senta-se debaixo da revelação, admira e louva esse Deus, irmãos. Por isso, crente, veja que nas Escrituras Deus estabeleceu a firme e a mais firme base para nós entendermos a realidade. Aristóteles e Platão arranham de leve a superfície. O que eu estou querendo dizer com isso? Você tem que caminhar, crente, na sua compreensão da realidade, não é buscando colocar os seus pés, o seu fundamento de interpretação do mundo em filosofias carnais e humanistas, irmãos. Em filosofias construídas sobre a razão autônoma. Eu acabei de falar, a história da filosofia, ela é esse pêndulo de briga entre o permanente e o que muda, os particulares e universais. Aí nós vamos construir a nossa visão de mundo em cima disso, quando o Senhor nos deu em Cristo as coisas unidas da forma correta. Não é à toa que Paulo fala, em Cristo reside todos os tesouros da sabedoria. Então, crente, política, economia, educação, psicologia, história, tudo nós temos que construir sobre esse fundamento correto e adequado, irmãos. Sem o qual a realidade não faz sentido. Agora, creia também no seguinte, crente, na imutabilidade de Deus, pois é sobre esse ser imutável que sua obra é construída. Isso, irmãos,
É o que ele quer ensinar para nós hoje. Porque eu não mudo, é que eu vou redimir vocês. Porque eu não mudo, a minha justiça será executada. Porque eu não mudo, eu conduzi a história até o Monte Gólgota. Eu não mudo. E eu vou consumar tudo que eu estou falando. Eu sou o mesmo sempre. Eu não sou como vocês. E por que essa relação, irmãos? É porque pela imutabilidade dele, irmãos, é que a sua promessa se mantém, apesar de nós. É pela imutabilidade dele que a obra de Cristo será aceita, apesar das nossas inconstâncias. Deus prometeu, irmãos, na saída do Éden. Foi o mesmo que aceitou na Montanha da Caveira e é o mesmo que aceitará a obra de Cristo no dia do juízo. Nas palavras do texto bíblico, mais uma vez, porque eu não mudo, vocês não são consumidos. E disso aqui, irmãos, vem então algumas aplicações para a nossa alma. Primeira, irmãos, quão dignos de sermos consumidos somos nós. Quando o Senhor fala assim, em Malaquias capítulo 3, 6, porque eu não mudo, vocês não são consumidos, é uma outra forma de dizer o seguinte: vocês mereciam ser consumidos o tempo todo. Vocês não são essa justiça toda que vocês pensam que vocês são. Eu sou justo, eu não mudo, vocês não. É tanto que, logo em seguida, quando ele vai falar com relação aos dízimos, ele fala sobre o povo de Israel, da inconstância da história deles. Desde o passado, seus pais vêm pecando contra mim. Sempre eu vou até vocês, eu manifesto a minha graça, eu chamo vocês ao arrependimento, e daqui a pouco está vocês de novo fazendo a mesma coisa. O livro de Juízes é a melhor ilustração do que nós somos, irmãos. O livro de Juízes é o tempo todo construído sobre o seguinte ciclo. O Senhor abençoou o povo dando a terra. O povo despreza o Senhor em idolatria. O povo é subjugado pelos seus ídolos. O povo clama ao Senhor. O Senhor liberta o povo, porque ele não muda. Aí o que é que o povo faz? O povo muda. Peca de novo contra o Senhor. Serve a ídolos. É subjugado. Clama ao Senhor. E o Senhor socorre, porque ele não muda. Mas eu e você mudamos. E de novo, e de novo, e de novo. Essa afirmação aqui, irmãos, do Senhor revelando o seu ser imutável, ela ao mesmo tempo revela que se não fosse Deus, irmãos, nós já teríamos sido consumidos. Como isso deve nos afetar, irmãos? Como isso deve quebrar o nosso orgulho? Isso, irmãos, é para que nós nos humilhemos e joguemos no chão. Sabe quando você já aconteceu isso? Cair na sua mão um copo de vidro, alguma coisa, mas não é simplesmente deixar cair, não. É pegar e jogar no chão o nosso orgulho, para que quebre em cacos, a gente joga para longe os cacos. Não se sustenta o nosso orgulho, irmãos, que está em nosso coração. Eu e você, nós não somos destruídos apenas e tão somente por causa da imutabilidade da graça de Deus. Quão tolo, irmãos, somos nós quando nós nos vemos imutáveis. Isso é que ele pode ser feito de duas formas, irmãos. De duas formas. Que é quando nós nos vemos já acabados. Nós não aceitamos ou achamos que nós não necessitamos de mudança para a santificação, por exemplo. Nós já nos consideramos o suprassumo da maturidade, o suprassumo do conhecimento. E nós não aceitamos. E nós somos mutáveis. E achamos que nós somos imutáveis. Achamos que nós não precisamos de mudança para a santificação e de amadurecimento, mas que nós já somos maduros. Ou então, irmãos, quer quando nós nos vemos em pecado e achamos que esse estado no pecado é imutável e nós não cremos na obra do Espírito Santo. Peraí, pastor, eu não entendi. Como assim? Irmãos, as duas coisas é um erro. As duas coisas estão lutando no nosso coração. Num gabinete pastoral, às vezes é necessário mostrar: eu e você precisamos de mudança. Deixa de lado o orgulho para a mudança. Mas também, às vezes, tem que lembrar: para de desacreditar que o Espírito não tem poder para mudar você. Ah, pastor, não tem jeito, eu sou assim. Eu não vou mudar.
O pecado esse pecado nunca vai mudar a minha vida, ele vai continuar assim, eu vou até o inferno, até a sepultura desse jeito. Isso é o mesmo pensamento de que você é imutável. Nós não somos imutáveis, irmãos, nem no sentido de que nós não precisamos de maturidade, eu não preciso crescer, nem no sentido de que não há nada que possa mudar o meu coração. Realmente, na criação não há nada. Nem eu e nem você mudamos nosso próprio coração, quanto mais o mundo está ao nosso redor. Mas aquele que é imutável, ele pode mudar o teu coração, que é totalmente imutável. É essa a esperança que nós temos, irmãos. Não é a esperança de filosofias centradas no homem que diz, você pode, você é capaz, você tem poder, basta você fazer isso, isso, isso que vai dar certo. Não. É a esperança que diz, se ajoelhe diante daquele que pode, daquele que é imutável. Thomas Watson, irmãos, ele disse uma coisa muito interessante, né? Ele disse o seguinte, né? O puritano Thomas Watson: os melhores santos têm seus eclipses e mudanças. Observe um cristão em sua vida espiritual. Ele é cheio de variação. Ainda que a semente da graça não morra, a sua beleza e sua atividade genuína podem diminuir e variar. Um cristão tem recaídas na religião. Às vezes, a sua fé está num nível alto, às vezes num nível baixo. Às vezes seu amor arde, outras vezes está como um fogo em brasas, fraco. Perde seu primeiro amor. Como foi forte o estado de graça de Davi, certa vez, mas que em seguida lamentou pela sua fraqueza. Que cristão, Thomas Watson pergunta, que cristão pode dizer que não encontra mudanças em seu estado de graça a ponto do arco de sua fé nunca dobrar, as cordas de sua viola nunca afrouxarem? Certamente, nunca conheceremos cristãos assim, até que nos encontremos com eles no céu. Mas Deus é sem sombra de variação. E qual a implicação disso para nós, irmãos? Você se vê aqui, isso que o Watson acabou de escrever? Sim, irmãos, assim somos eu e você, inconstantes. E se você tem um pouco de senso e de uma consciência regulada pela palavra, você geme por essa inconstância. E quantos suspiros não saem do coração de um crente por sua inconstância, por sua mutabilidade. E em nossa inconstância, irmãos, quanto maior o orgulho, maior a frustração quando nós nos deparamos com ela. Quanto maior o senso de imutabilidade própria, maior a dor quando nós nos deparamos com a imutabilidade profunda. E ao invés, irmãos, de sucumbirmos com ela, ao invés de nós nos desesperarmos e simplesmente vivermos como se nós não tivéssemos esperança, Deus nos chama aqui quando diz, porque eu não mudo, vocês não são destruídos. Ele nos chama aqui, irmãos, para que nós olhemos para Ele em sua imutabilidade. E nela, queridos, nós encontremos nossa humildade para a nossa pretensão de imutáveis. E encontremos nela a nossa esperança para a nossa desesperança do poder de Deus, de que podemos ser transformados por Ele. Você tem caminhado assim, crente? Quer na soberba, quer na incredulidade, porque em nenhuma das duas situações você pensa que você é imutável. Em qualquer uma das duas situações, Deus chama você hoje a olhar para a imutabilidade dele e encontrar nela a tua humildade e a tua esperança. Deus quer, irmãos, e muitas vezes Ele vai usar exatamente as provações para isso. Sem dúvida, essa é uma lição que Ele sempre nos ensina. Sem dúvida, irmãos. Ele quer que nós tenhamos certeza de que nós e o mundo ao nosso redor somos mutáveis. Os céus, irmãos, os céus é uma das coisas mais firmes da criação. É tanto que a linguagem da Escritura fala do firmamento.
dos fundamentos que Deus lançou na terra, firmes sem se abalar, dos céus como um firmamento, firme sem se abalar. São uma das coisas mais firmes na criação. Dos dias de Adão até hoje, é o mesmo céu que está sobre nós. Mas até isso, irmãos, passará, ele diz. Céus e terra passarão, mas a minha palavra não passará. Ele diz, irmãos. Isso, queridos, é assim para que nós coloquemos na imutabilidade de Deus nossa esperança. E deixa eu falar algo, irmãos. Se Deus nos ama, se Deus te ama, Ele vai destruir a nossa confiança que é posta na criação mutável. Comumente, irmãos, os nossos sofrimentos nas provações, eles são tão maiores do que eles poderiam ser. Exatamente porque o nosso coração estava construindo o fundamento da nossa existência num conceito equivocado da imutabilidade dessas coisas. Quando elas mudam, é como se o nosso coração estivesse sendo rasgado. Mas Deus quer isso, para que a cada rasgo nós saibamos, não é ali que você vai colocar a sua confiança. Isso muda. Os puritanos gostavam de usar a imagem de que as provações e aflições são como Deus colocando espinhos nas coisas da criação. Quando nós vamos querer nos agarrar a elas para nos sustentarmos como sendo o nosso alicerce, a nossa base, a nossa muleta, nossa mão é ferida. Para que nós entendamos, é nele que nós seguramos e colocamos a nossa firmeza. Segundo, então, irmãos, e aí desenvolvendo um pouco mais isso, nós aprendemos a colocar em Deus a nossa esperança. Tem um trecho, irmãos, de Thomas Casey, da obra que nós estamos está sendo colocada nas pastorais. Eu não sei o quanto eu posso recomendar, encorajar que a igreja leia essas pastorais, irmãos. Elas são muito profundas para a nossa alma com relação às aflições. E aí ele fala algo desse tipo, irmãos. Ao escancarar a mutabilidade da criação e da criatura, irmãos, por meio das aflições, ele quer que nós nos decepcionemos com a criação. Ele quer que nós nos decepcionemos com esse fato. Ela muda, ele não. E aí Thomas Casey diz: quantas vezes a criatura falha e frustra totalmente as nossas expectativas? A decepção é um dos maiores tormentos que uma criatura racional é capaz de sofrer. Certamente, morre frequentemente aquele cuja vida está ligada à criatura moribunda, aquele que confia na criação que desvanece. Sempre que a criatura falha, sempre que a criatura é inconstante, a sua esperança e o seu coração falham. Quando a criatura morre, a sua esperança é frustrada. Só vive uma vida imutável aquele que pela fé pode viver em um Deus imutável. Quando Davi, ele experimentou suficientemente a falsidade e a hipocrisia de Saul e seus parasitas, ele disse o seguinte no Salmo 62: eles se deleitam com a mentira e abençoam com a boca, mas amaldiçoam por dentro. Então ele vai, Thomas Casey diz, e resolve nunca mais confiar em uma criatura dizendo: minha alma espera em Deus. Só Ele é a minha rocha, a minha salvação. E ele conclui dizendo: confiança absoluta em Deus é o fruto de nossa experiência da mutabilidade da criatura. Como nós temos nos relacionados com a criação, irmãos? Com nós mesmos. As aflições e provações têm mostrado para você isso. O quanto ela é mutável. Por isso ainda, irmãos, em caso de perda, lembre-se disso. Porque Deus é imutável. Nós podemos perder todas as coisas, mas não perderemos a Deus. Isso não consola o meu e o teu coração. Em caso de nós não termos nada, de nós nunca recebermos alguma dádiva da parte do Senhor, nós já recebemos Deus, o Deus imutável que não pode ser tirado de nós. Isso não fortalece a minha e a tua alma? Em caso de tristeza, lembre-se, crente, não importa o quanto as nuvens escuras se fechem no céu, o sol está acima dela, brilhando constantemente. O amor de Deus
não muda por você. Mas eu não estou sentindo isso. Tudo bem. Exatamente isso está acontecendo no seu coração. As nuvens escuras da tempestade, da tristeza, das aflições, da angústia, está cobrindo esse brilho. Mas a questão não é se você está vendo esse brilho. A questão é, creia e saiba que ele está brilhando. Não muda. Seu amor, o amor de Deus Pai, irmãos, por Cristo é imutável. E se nós estamos em Cristo, e vestidos de Cristo, então Deus nos amará imutavelmente. Por isso, irmãos, louvemos a Deus imutável. Rendamos graças àquele que nos preserva apesar de nós. Não estamos, irmãos, à deriva no mar da mutabilidade. Nossa âncora está nele, a rocha imutável. Amém. Oremos, irmãos. Senhor, como nosso coração, Senhor, geme diante da nossa fraqueza, da nossa inconstância e constante imutabilidade, Senhor. Como nosso coração geme em tristeza, quando nós vemos nossas constantes quedas, mas o Senhor vem a nós dizendo, porque eu não mudo, vocês não são consumidos. Como isso consola o nosso coração, Senhor. Como isso corrige em nós toda visão equivocada e crença equivocada acerca de quem Tu és, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa por caminharmos de uma forma diferente disso. Nos dá a fé de que o Senhor está trabalhando em nós. Nos dá a convicção de que o Senhor é imutável. E por causa da Tua imutabilidade, nós podemos esperar a Tua graça apesar de nós, Senhor. Nós oramos pedindo a Tua bênção. Em nome de Jesus. Amém.